Fala, nação! Flalusquinho chegando na área para trazer mais um corte de notícias e informações do Mengão para você. Nesse vídeo, você vai acompanhar a galera do Equipe F debatendo sobre a permanência do técnico Felipe Luiz no Flamengo e também do Abel Ferreira no Palmeiras, os dois melhores treinadores do futebol brasileiro na atualidade. Além disso, eles também falaram de como chegam Flamengo e Palmeiras para a grande final da Libertadores da América no dia 29, jogo que vai acontecer lá em Lima. E no final do vídeo, vou trazer para vocês os campinhos que inclusive já saíram com a provável escalação de Flamengo e São Paulo, jogo que vai acontecer nesta quarta-feira pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sino e deixa o like. Agora, simbora pro vídeo. O torcedor do Flamengo espera. É só lembrar do Rogério, né? Então, assim, você vai esperar qual é o recado que você passa. Isso. Dorival conquistou Libertadores e Copa do Brasil. Qual é o recado que você passa pro seu treinador? O Dorival foi campeão. Tem que esperar, foi demitido. Esperar os títulos. Esperar os títulos para renovar. Só que aí o Felipe também, se ganhar, o Felipe pode, opa, tá bom, vamos sentar e conversar aqui agora. Eu queria 10, agora eu vou querer 100. Eu não sei, eu particularmente não gostei dessa... Não que eu não gostei, eu não acho legal esse tipo de comentário. Agora, a gente não sabe se é verdade, se é mentira, o que não é, entendeu? Porque tem muitas coisas no noticiário aí que a gente lê e tem um conflito, né, com algumas informações. Mas eu acho que o Felipe poderia chegar na Libertadores já com praticamente o contrato. O contrato está na mão dele com a mesma situação do Abel. Ele se sentir um pouco mais prestigiado. Aquela comparação, também, né? Tetra, que a gente adora. Quem trabalhou melhor? Os dois trabalharam bem, né? Claro, os dois estão brigando pelo título brasileiro e os dois estão na final da Libertadores. Mas quem, para você, se destacou mais entre Abel Ferreira e Felipe Luiz em 2025? Só 2025. Assim, é difícil, né? É difícil a gente falar quem trabalhou melhor, porque nós estamos falando dos dois melhores times do país e da América do Sul. É difícil falar que quem trabalhou melhor. Assim, a classificação do Palmeiras foi histórica, então fica muito na mente. A mudança tática que o Abel fez, né? Mas a gente vai lembrar do ponto positivo. Mas no primeiro jogo, o Abel foi grande responsável por tomar 3-0. Teve a altitude, o desempenho ruim dos atletas, que a altitude atrapalhou a parte física, mas a escalação e o modelo tático que o Abel escolheu não deu certo. Então, se não classifica, ficaria na conta dele, muito na conta dele. Então, depois de vencer, de virar 4-0, é muito mais fácil falar assim, pô, que trabalho, que remontada, que histórico, que mágico. Verdade. Mas, cara, eu acho que o trabalho do Felipe Luiz é maravilhoso. E aí eu coloco assim... Vocês sabem que eu sou fã do Abel. Vocês sabem que eu sou fã do Abel e eu falei dele até na seleção brasileira. Mas, para mim, quando o Ancelotti sair, se a gente olhar para o mercado brasileiro, qual o treinador que poderia ser o treinador brasileiro na seleção? Felipe Luiz. Eu espero que o Ancelotti fique um tempo maior para que o Felipe Luiz continue se lapidando, se moldando, vivendo problemas de gestão, de grupo, dificuldades de escalação daqui, de montagem dali, que ele vai crescendo, vai evoluindo. Porque daqui a pouco, para mim, o Felipe Luiz para assumir a seleção brasileira. E ele está num clube que houve uma mudança. É muito fácil falar, o Flamengo tem grana e contratou os melhores jogadores, contratou jogadores de altíssimo nível. O Palmeiras também contratou, o Cruzeiro também contratou. Outras equipes também fizeram contratações com um valor menor, sim, mas fizeram. Só que o Felipe Luiz, a cobrança dele é muito lá em cima. É maior a cobrança em cima do Felipe Luiz do que é no Abel. A ponto de eu falar, se o Flamengo for campeão da Libertadores e campeão brasileiro, o Abel não vai cair, não vai ser demitido pela Leila. Eu não tenho essa certeza com o Felipe Luiz. Pela cobrança, por ele ser jovem, por ele estar começando a carreira. E se a diretoria vai bancar, como a Leila vai bancar o Abel. A Leila, o Boazzi, o Anderson Barros,
Se perder, não vai demitir o Abel. No Flamengo eu tenho essa dúvida. Infelizmente eu tenho essa dúvida. Porque para mim o Felipe Luiz, independente de conquistar o Brasileiro e a Libertadores, se ele não ganhar, eu não mudaria. Porque ele tem um futuro brilhante e está mostrando isso. Com um time que ele está montando, que ele que foi montando. Chegou grandes jogadores, mas tem treinador que se enrola. Quando você tem muitos bons jogadores para montar uma equipe, para estruturar uma equipe taticamente. E ele faz isso, e ele tem que fazer escolhas, porque tem desgaste físico, tem briga por posição, tem contusão, né? Tem dificuldades, né, de jogo para jogo. Eu acho o Felipe Luiz muito bom, está se moldando e se lapidando, e acho que a cobrança dele foi maior, por isso eu exalto o trabalho que ele está fazendo no Flamengo. Pascoalzinho, sim. Se a gente tiver um vencedor da Libertadores e outro diferente do Brasileiro, não vou descartar completamente o Cruzeiro, mas a gente sabe que as chances do Cruzeiro são mais remotas. Se os dois, Palmeiras e Flamengo, dividirem os dois principais títulos do continente para um time brasileiro, logicamente, quem ficar com o brasileiro vai ficar com sabor, com gosto na boca de prêmio de consolação? Não, não vai ficar com gosto de cabo de guarda-chuva. Não vai ficar. Porque, primeiro, precisa saber como é que vai ser, porque a Libertadores antes de terminar o Campeonato Brasileiro. Né? No meio do Campeonato Brasileiro tem a Libertadores. Tanto que a gente já falou aqui que tem, quando chegar uma semana antes, tem que tirar os jogadores que vão ficar para a Libertadores. Então tem uma rodada. Eu não sei se essa rodada do dia 23, por exemplo, do Palmeiras contra o Atlético Mineiro, ela vai acontecer. Porque o Atlético Mineiro joga a final da Sul-Americana no dia 22. Como é que vai jogar no dia 23 se faz a final da Sul-Americana? Mas já estão falando de antecipar, Pascoal. Para terça-feira dessa semana. Então, e mesmo que antecipe... Dia 18. O Zinho é um perigo que tomando esse negócio aí. Mesmo que antecipe... Não, eu estou te ajudando, porque você está achando que esse jogo vai para depois. Vai ser antes, Não, vai ser antes. A informação que eu tenho é que esse jogo vai ser no dia 18. Então, se for dia 18... Joga e viaja. Então, eu também acho que não vai jogar o time inteiro. Porque são 4 dias para a final, dia 22. O Atlético não vai botar o time inteiro. Bom, esse é o momento. Quem for campeão da Libertadores, quem perder a Libertadores, depende de como perder. Se perder disputando, e eu acho que se o Palmeiras jogar no nível top, que a gente viu o Palmeiras, e o Flamengo jogar no seu melhor nível, nós vamos ter um jogo fantástico, histórico, da Libertadores da América. Vai atingir, talvez, um nível de uma partida modelo Campeonato Europeu, que são os dois maiores da América do Sul, em campo. Vai ser A final da Libertadores. Hã? É a maior final de Libertadores. A maior final da Libertadores. Pode ser. Né? Dizem que a maior final foi o jogo do River com o Boca lá na Espanha, mas eu acho que... Quem ganhar é o maior campeão. É o maior campeão do time brasileiro. 4 títulos. Isso aí já mostra. Final brasileira é a maior. Depende de como sair isso aí. Mas, assim, perdeu ali jogando, disputando. Legal. Agora, se tomar uma cacetada, aí tem obrigação mas eu acho que... Mas aí eu estou com o pensamento do vovozinho. Mesmo disputando, por exemplo, nós estamos falando sobre hipóteses aqui. Né? Se o Flamengo perde os 2 títulos para o Palmeiras, para o Felipe é muito mais forte. Muito mais. Muito mais forte. Aí entra o que o vovozinho falou, o trabalho difícil, a cobrança, a expectativa. É um trabalho muito mais forte. Agora, se você pegar o Abel, se acontecer isso com o Abel... Infelizmente. Vão sentir, vão falar, mas o Abel tem um crédito de 5 anos que dá uma, entre aspas, né, uma pseudo, tranquilidade para ele ter continuidade. Para o Felipe... eu acho que assim... E tem mais um detalhe, seria a segunda perda para o Flamengo, segunda perda de final de Libertadores para o Palmeiras. Seriam 2 finais perdidas de Libertadores para o Palmeiras. Eu estou falando porque assim, eu estou imaginando as pessoas, os torcedores, a forma como as pessoas pensam aqui no futebol brasileiro em relação a resultados e especialmente por essa rivalidade acirrada nos últimos anos. Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, agora no extracampo também, com os presidentes, sempre que podem, né, estão se provocando aí, dando uma alfinetada um em cada um, por uma série de fatores que todos nós sabemos, mas eu só lamento por isso, né, porque é uma pressão para ambos os lados, mas o lado mais fraco nesse sentido é o Felipe, que ao mesmo tempo é um lado que fez um trabalho, no meu modo de ver, também com muito mais difícil, porque você assumir ser treinador do Flamengo não é fácil,
ele tinha 2 anos, né? Ele parou de jogar, foi treinador sub-17, sub-20 e assumiu por pedido e pressão muito da torcida, né? O Filipinho, ele assume e ganha a Copa do Brasil, consegue criar essa identidade. Estreia com o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil. Mas mesmo assim, eu acho que a pressão em cima dele é muito maior. Muito maior. E o resultado eu acho que pode afetar isso. Acabou de citar essa semana, esses dias realmente para o Palmeiras vão ser duros sem os seus titulares contra Santos e provavelmente Atlético Mineiro. São 2 jogos, né? 15 e... Por outro lado, o Palmeiras mostra 18. muito mais nesse momento, tá? Isso no dia 29 pode ter algum tipo de alteração. O quadro pode ser diferente. Mas nesse momento mostra mais vigor físico do que o Flamengo. Em 21, o Palmeiras ganhou do Flamengo em Montevidéu muito na saúde também. A gente vê o departamento médico do Flamengo começar a ficar mais cheio. O Pedro está lá, a gente não sabe se joga a final da Libertadores no dia 29. O Jorginho está lá, um problema muscular. O Carrascal também, costela aí, um problema muscular. De repente, nesses dias, hoje é dia 4, até dia 29, são 25 dias. Quem que vai precisar, Zé, ser mais habilidoso no manejamento do elenco? Eu acho que o Abel tem um grupo diferente do Flamengo. O Abel tem um grupo de um time europeu mais físico. Né? Eu acho jogadores que mais jovens. Isso acho que dá uma possibilidade maior e melhor para o Abel mexer e controlar um pouco mais o time. O Flamengo é um time muito mais leve, mais técnico, e isso aí eu acho que pesa um pouco em relação a isso. Eu acho que aí a dificuldade maior vai ser para o Felipe. Você tem a qualidade técnica, mas você, ao mesmo tempo, da forma como joga o Felipe, de intensidade, de pegada, de perde, pressiona e tal, acho que pode exigir, entre aspas, um desgaste um pouco maior, porque você tira um pouco o jogador nos momentos, que é um jogo atrás do outro, né? Para poder fazer o que o treinador pede. Em relação ao Palmeiras, acho que o Palmeiras já tem essa... O Palmeiras está no modo automático, Pirral. O Palmeiras está no modo automático. Qualquer time que o Abel montar, os caras vão jogar com aquela... Você já sabe, o cara vai entrar, você tem que correr. Você tem que correr 90 minutos. E se você cometer um erro, os caras vão lá e vão te matar. Vão fazer o gol e vão terminar. Eu tenho uma situação que a gente tem que levar em consideração para essas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras vai perder todo o ataque. Sim. O Palmeiras não tem jogador de ataque. O Palmeiras vai perder o Flaco para a Argentina, vai perder o Sousa para o Paraguai. Nem vou falar do Gomes, porque o Gomes vai para a seleção. O Tigrinho já apareceu na lista. O Tigrinho na seleção na lista. Né? O Facundo vai para a seleção do Uruguai. E quem foi o primeiro gol do Palmeiras contra o Juventude no domingo? Foi do Bruno Rodrigues. Então, que está voltando. O Palmeiras está encantado. O cara entra Bruno Rodrigues, e dá conta. Por curiosidade, os 2 gols dele no Campeonato Brasileiro são contra o Juventude. No jogo do Allianz e esse jogo lá de Caxias. São os 2 gols que ele fez na volta dele ao futebol. Agora, pega... E aí quem estava, não descartado, mas quem estava em baixa ressurge. O Rafael Veiga, de repente o cara volta na semifinal da Libertadores, faz 3º e 4º gols. Piquerez, Gomes na seleção. Os 2 volantes são de seleção, um da seleção da Argentina, outro da seleção do Uruguai. Será que o Aníbal vai de novo? M. Martínez e Aníbal. Aliás, os 2 jogarão. Uruguai e Argentina jogam nessa data FIFA. E jogam um contra o outro. Mas você vai pro lado do Flamengo também, vai sair muita gente. Sai muita gente. Então, Datinha FIFA fora de hora, hein? É uma data FIFA, vamos dizer assim, mal colocada para o Campeonato Brasileiro. Ou é a tabela do Campeonato Brasileiro. Acabou a eliminatória e ainda tem data FIFA. E ainda faz amistoso de sul-americano com sul-americano, porque não consegue fazer amistoso com o país europeu. Então, eu acho muito delicado isso. Talvez os jogadores que vão para a seleção do Uruguai e para a Argentina... Detalhe, né, Pascoal? Desculpa te interromper, desculpa mesmo. Muitas vezes o jogador volta na seleção diferente. Volta. Tem mais essa? Tem mais essa. Não, volta mesmo. Volta. Um voltou muito melhor. Parece aquele que foi, não era, e que voltou. Flávio, esse voltou. O convívio. Esse voltou. Tomou a mesma água do voltou no grau. Então... Que é a mesma do Tetra ali. Então, o Tetra deu aquele abraço no Ancelotti ontem, já pegou um pouco o negócio de ser campeão do mundo, porque isso aí passa, sabe o que passa, né? Passa o cara que tem toda essa categoria do Zinho, passa para ele. O Ancelotti também ganhou um pouquinho na carreira. Sim, mas campeão do mundo ele não foi com a seleção ainda. Verdade. O Zinho já foi. Verdade. Então, é isso que passa. É verdade. Eu estava pensando agora, imagina quantos títulos nesse papo entre Zinho e Ancelotti.
Jesus! Não falta nada. Não, sim. Só falta o Ancelotti ser campeão do mundo, porque ele é campeão europeu, ele... Nem sei quantos títulos, 5 ele ganhou na Campeão Europa. em todas as ligas importantes Todas as ligas importantes da Europa. E agora, Ele quando ganhou campeão do mundo por clube, né? campeão mundial de clubes, mas campeão de seleção só você. Mas qual? Sim, ele deu esse abraço nele lá, você que foi campeão o Ancelotti mundial. está com problema de bufunfa? Quem? Larjan, o Ancelotti? Zero. Puxa, se o Ancelotti tiver duro, eu desmaio aqui agora. Eu despego aqui no chão. Se tiver ruim pra ele, Se você falar pra mim que o Ancelotti tá zerado, a conta dele... O mês é mais comprido que a... Esse mês é comprido, às vezes, pra gente, hein, Zé? Oh. Então, o mês fica comprido. O mês fica comprido. Tem mês que fica mais comprido ou não tem? Ainda mais quando chega dia 10, né? Isso Chega rápido, esses no depois final de demora ano? pra passar. Esse agora então, não adianta achar que é coisa, mas é assim mesmo. E dezembro? Dezembro fica compridão, hein? É um tormento. Você acha que o Ancelotti tá preocupado com dezembro? Zero de preocupação. Se o Ancelotti tiver duro, eu desmaio aqui. Caiu aqui duro. Será que tem décimo? Será que a CBF paga 13º? Puxa vida. Puxa. 14º. Passa 14º, né, Zi? Você tá brincando comigo. Jesus amado. Você vê como é que a gente tá falando do contrato do Abel. O Abel tem um contrato com o Palmeiras que tem um salário europeu trabalhando no futebol brasileiro. E esse contrato ainda será melhorado, porque nem todos os clubes europeus pagam o que o Palmeiras paga. Só os de primeira linha no futebol europeu. Só os de primeira linha. Então, eu acho que também isso é levado em consideração e o Abel sabe que, além do respeito que ele tem, que ele adquiriu com a passagem dele pelo Palmeiras, ele tem essa... Quer dizer, o cara trabalha num clube mega estruturado, que paga em dia, que disputa todos os títulos. Claro que ele tem muitas virtudes, muitos méritos, e teve, né, na conquista de simplesmente 10, ganha um salário de futebol europeu, e é ranzinza daquele jeito. Se ele treinasse o Ibis, já imaginou? Mas ele é ranzinza porque ele quer ganhar. Sim. Ele é chato porque ele quer ganhar. Eu sei bem, porque nós passamos, você também, Plihal, eu passei longa parte da minha vida, quase toda a minha vida inteira, ao lado de caras competitivos, e caras que detestavam perder. Um que assiste a gente todo dia é o Roberto Rivelino. Eu convivi com o Roberto Rivelino todo dia, mais de 12 anos. Então eu sei com o pai, eu joguei com o filho dele, com o Márcio. O Márcio? Do Corinthians. O Roberto Rivelino detestava empatar. Imagina perder. Ele ficava louco. O Zinho. O melhor Zinho, disso tudo aí é o Romário. A frase do Romário é a melhor. É? Qual delas, Pedro? Que ele fala assim, o pessoal diz que é na derrota que a gente aprende. Eu não vou repetir o que ele fala, né? Ele fala assim, aprende PN1. Eu quero é ganhar. Esse negócio de perder para aprender, não vem com essa, não. É isso aí. Então, o cara ser competitivo leva a essa situação. Né? O Abel... E às vezes, Pascoal, desculpa, às vezes por experiência própria, acho que vocês passaram por isso de uma outra forma, o vovozinho deve ter passado isso. Você está ali no campo, a adrenalina é tão grande que você esquece que tem torcida. Você fica Então você faz as coisas, fala, chega e tal. Você não escuta nada. Depois você vai para casa, abaixa um pouco a adrenalina e tal, e você fala, putz, será que eu fiz isso? Será que eu fiz isso? Será que foi isso? Foi aquilo mesmo tal? Porque você fica... A pressão é tão grande. E as tuas... Por exemplo, eu falo como jogador, né? As tuas funções, as pessoas às vezes perguntam, você escuta a torcida, você escuta... Eu falo, às vezes a gente não escuta não, porque tem tanta coisa para fazer dentro do campo que se você erra, se você se desconcentra... Pô, demais isso que você falou. Até uma curiosidade com o nosso Tetra, por exemplo. Ele jogou uma final de Copa do Mundo. A final de Copa do Mundo é vista pelo mundo inteiro. Milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de telespectadores. Você no campo, quando a bola chega para você dominarzinho, você pensa nisso? Não. Eu só tenho um momento em toda a minha carreira que essa coisa de você ficar prestando atenção, ouvir, ela é muito gritante, né? Assim, para mim. É claro que você vê o Maracanã, ou o Morumbi, ou o Rose Bowl, onde for, aquela coisa da vibração, dos cânticos que você escuta. Mas você está tão concentrado no jogo
que você pega isso para você ter confiança. Tá aquilo que você treinou. Agora, não é uma coisa que você fica no teu ouvido, que você está ouvindo o que está falando. Agora, quando a minha torcida me xingava, aí doía. Aí é o Abel. Você acha que aquela voz da torcida xingando ele fica até hoje no ouvido dele? Porque a sua torcida é com quem você está contando, é com quem você quer ir junto conquistar. E quando ela não está confiando em você, e quando ela está te vaiando, por isso que eu não sou muito a favor, quando você ouve aquela coisa, o jogador que errou um lance, aí no próximo momento ele vai pegar na bola, a torcida começa a vaiar ele, não vai acrescentar em nada, não vai ajudar em nada, pelo contrário, vai ser pior para o time dessa própria torcida. Você vai pegar no pé do cara durante o jogo, a confiança dele acabou. Então isso o jogador escuta, isso o jogador ouve e reflete muito. Porque a empolgação, a vibração, aquilo ali é o que o jogador quer para ele render, para ele jogar, já é o normal. Mas na hora de uma cobrança individual, que vem aquele xingamento, sabe? Ei, fulano, Escutei bastante isso. Aí marca, aí pega. Em algumas ocasiões, sim. Aonde você foi vaiar? Do contra ou Do adversário, não. O adversário é normal de xingar, de cobrar, porque ele tá com medo de você. Uma vez em Novo Horizonte... Eu acho que quando a torcida adversária até te estimula. Uma vez em Novo Horizonte, nós perdemos de 3-0 ou 4-0 para o Novo Horizonte, o time do Novo Horizontino voando, Campeonato Paulista 94, e na época não tinha esses seguranças que nós temos hoje, que nós vemos hoje, né? Não, tinha sim, tinha Pedrão, tinha Kojak. Pedrão ia só por causa do churrasco. Tim Maia. Tim Maia era para limar o churrasco. E o Kojak era o único que... a torcida invadiu o vestiário e colocaram o dedo na cara. Seu moleque, seu filho da... Mas isso, eu digo, aquilo. durante o jogo, escutar a sua própria torcida te xingando, te vaiando. Você não escuta talvez uma vaia assim, sabe? Mas às vezes você... O Nelson tá aí? O Nelson você tá pega por acaso, de tá mira. por aí, não, né? Não. Nelson, torcedor santista, nosso cinegrafista aqui. Eu estava prestando atenção nos sons de Santos e Fortaleza no final de semana. Deve estar sendo um inferno ser jogador do Santos hoje. O cara pega na bola, qualquer mínimo erro, mínima falha que cometa... vai aquele apupo que você escuta da TV. É a pressão, a possibilidade de cair. É isso que o Zinho está falando. Ele vai falar já não disso. está bom. O time do Santos já não é bom. E ainda vem isso da arquibancada, o cara perde totalmente a... Aí o passe que podia sair não sai, aí a bola que era para frente fica para o lado, a bola que era para o lado fica para trás. E fora que o jogador, a bola começa a pegar fogo. Aí começa a passar pertinho, não passa O jogador longe. marca o adversário para não receber a bola. Tem muito isso. Daqui a pouco a gente vai falar da briga lá embaixo, mas antes vamos mostrar as possibilidades de quem está brigando lá em cima pelo título brasileiro de 2025. Chances de título no Brasileirão, os percentuais, as porcentagens que o nosso Tetra adora. O Palmeiras, nesse momento, tem 56,5% de chances de ser campeão. O Flamengo, um pouquinho menos de 43%. E o Cruzeiro, olha lá, Pascoal, apenas 0,6%. Nada que uma rodada não possa mudar. Porque isso é estatística. Mas pode piorar, Uma hein? rodada. Rodadinha boa pro verde, hein? Boa pro verde, hein? Você acha? Opa! Por que você está achando isso? Porque eu acho que a chance do O Palmeiras vai jogar um Santos clássico contra o Santos. no e a Allianz gente Parque. ainda não está. No Allianz Parque. Ainda não está decidido se o Neymar vai jogar, né? O Neymar talvez nem. O Cruzeiro pega o Grêmio no Sul. É broca, jogo duro. O Palmeiras recebe o Santos. O Santos em fase muito ruim. O Palmeiras voando no Allianz Parque. Se o Grêmio jogar o que jogou contra o Corinthians, perde para o Cruzeiro. O Grêmio tem que voltar a jogar o que estava jogando. O Grêmio só apresentou um jogador no meio campo, o Arthur. Que jogador esse cara? O Mandurinha só. Que jogador esse cara? Ele se virou igual charuto em boca de bêbado no jogo contra o Corinthians sozinho. O time não jogou nada. Se repetir contra o Cruzeiro, perde. O Palmeiras joga contra o Santos. Você acha que é mole jogar contra o... Você acha que já que você está contando a vitória do Palmeiras contra o Santos? Para mim seria uma grande surpresa. É melhor jogar.
É melhor jogar. É melhor jogar. Claro Tem que coisa que é melhor perder do que achar. Essa é uma grande frase. Tem coisa que é melhor perder do que achar. É ou não é? Fala a verdade. Sem duvidamente. Isso me ajuda muito. Agora, o jogo do São Paulo... O cara conversa com ele mesmo. O jogo do São Paulo contra o Flamengo, você acha que é barbada? Não, esse não. Barbada? Eu acho o Flamengo favorito e com boca cheia. Boca cheia? Favorito Não com acho. boca cheia. Vai se arrepender. Eu acho o Flamengo favorito. Eu acho O favorito, Flamengo- não com boca cheia. Mas o São Paulo conseguiu tirar talvez o seu maior combustível, que vem da arquibancada com 50, 60 mil pessoas, para entregar para um estádio de 8 mil pessoas. Não, um pouquinho mais. Mas não cabe 12, o quê? 13. Não cabe mais do que isso, a polícia não 12, libera. 13. E a 12, torcida do 13. Flamengo também, né? Não, 12 e 13 vai ter. Puxa vida. Não muda muito também. O São Paulo tem quantos desfalques de novo? 12. Não, tinha 12 no jogo passado. Ainda Tem mais perdeu 2 com cartão amarelo. Alan Franco e Enzo. Na lateral esquerda vai jogar o menino Patrick Lanza, porque o Wendel também está machucado, só volta no ano que vem. Aí é difícil. Pra zaga ainda tem opções. Tem o Ferrarese e o Tolói pro Não, o lugar do Tolói Alan está Franco. voltando. Não vejo problema aí. Mas acho que na lateral esquerda tem problema. Vamos dar uma olhadinha no calendário Tetra, Zé, Pascoal, dos 3 ainda postulantes ao título até o final. Aí sim, aí que eu gostei. Até o final do Brasileiro. O Palmeiras, olha, tem esse jogo com o Santos na quinta, depois uma pedreira, Mirassol fora no final de semana, depois o Santos na Vila sem os seus titulares, muitos deles, né, por conta da data FIFA. 15 e 18, 2 jogos sem os titulares. Depois... Aí complicou. Aí complicou a gente. Aí matou a gente. Bom, eu vou ver, vejo. Obrigado. Pô, Mas daí eu ia ter que levantar a brincadeira aqui. aí com um binóculo. O Galo, que a gente ainda não sabe exatamente se vai acontecer no dia 18, jogo na Arena MRV, outra pauleira. Depois recebe o Fluminense, que ainda briga por G7, G8. Joga fora de casa contra o Grêmio. E no dia 29 disputa a decisão da Libertadores com o seu rival mais próximo, concorrente mais próximo do brasileiro. O Flamengo, além desse jogo contra o São Paulo, amanhã na Vila Belmiro, recebe o Santos, tá fácil, Vitor Santos, quinta-feira Allianz Parque, domingo Maracanã. E depois Fora de casa contra o Sport, nessa partida o Flamengo também não terá os seus selecionáveis. Aí é clássico contra o Fluminense, joga contra o Bragantino no Maracanã, sai para enfrentar o Galo, o Depois Cruzeiro. da Sul-Americana. Depois da Copa Sul-Americana, o Galo aí já podendo ter uma realidade de classificação para a Libertadores do ano que vem. O Cruzeiro, depois desse jogo contra o Grêmio no Sul, recebe fora de casa contra o Juventude, vai a Caxias do Sul, recebe o Corinthians e joga fora de casa contra o Ceará, que já pode ter definida a sua vida no Brasileiro ou pode ainda estar brigando aí pela manutenção na Série A. Comparação das 3 tabelas, Teoricamente, acho que a do Flamengo é um pouco mais fácil, né? Se você acho pegar mais fácil que a do do Palmeiras. Palmeiras ali, Santos, Mirassol, Santos de novo, aí você tem Atlético Mineiro, Fluminense, aí Grêmio. E a Eu vou te falar, eu acho consideravelmente mais fácil. Eu A acho do que o Flamengo é mais tranquilo. Tem um jogo contra o Fluminense ali que é clássico, né? Que é isso aí, não tem jeito, o clássico é clássico. Mas o Fluminense vai ser sempre jogo bom. E o Cruzeiro tem bons jogos também, né? O Cruzeiro também tem um joguinho aí, jogos bons. O Fluminense é jogos difíceis. comum aos 3, né? O Galo também, Fluminense né? e o Galo. Não, o Galo comum a 2. 1 a 2. E tem uma diferença grande. O Palmeiras enfrenta o Atlético antes da final da Sul-Americana e o Flamengo enfrenta este adversário depois. Pode ser na alegria do título, na ressaca do título ou na ressaca da derrota. A tabela do Palmeiras é mais difícil do que os outros dois. Isso é inegável. É mais só Mirassol fora, Santos fora, Atlético fora, Fluminense, Grêmio fora, só os jogos fora. Só fazer um parênteses, pastor, desculpa, senão eu vou perder Olha os próximos 3 jogos do Santos.
O Santos tem Você quer os Palmeiras, Palmeiras, Você quer os Flamengo e próximos Santos. Tem Palmeiras, Flamengo e Palmeiras. O Santos tem seis próximos mas jogos. depois fica mole, viu? Eu vou mostrar pra você. Ô, sim, joga gol. Ó o Santos, ó. Palmeiras, Flamengo e Palmeiras. Aí ele diz, mas depois fica fácil. Não, eu vou te mostrar os outros dois. Eu vou te mostrar os outros dois aqui. Eu acho que é Mirassol, os jogos são contra Mirassol e Internacional. Mas eu vou confirmar aqui enquanto vocês Puxa, o Mirassol falam. brigando lá em cima e o Internacional brigando para não cair. Aí é o confronto direto. O Internacional... será? O Colorado. O Ramon Dias, ele observou que está acabando o campeonato, porque ele falou assim, não, o time vai entrosando, Vai vai evoluir. ganhando, vai evoluir. Ele entendeu que está acabando o campeonato? Olha, é isso, ó. Os próximos 5, Palmeiras no Allianz, Flamengo... a gente, ó, pintou. Palmeiras, Flamengo, Palmeiras de novo, Mirassol e Inter. Aí, sim, você acha que tá mole a vida do Santos aí, ó. Difícil. Depois a gente vai Muito analisar difícil. Internacional, Bragantino e Atlético Os que Mineiro. estão na fase... Porque o Atlético, a exemplo do que aconteceu no ano passado, vocês se lembram bem, né? No ano passado o Atlético fez final de Copa do Brasil, fez final de Libertadores e lutou para não cair exatamente uma semana depois da final da Libertadores, até o segundo tempo da 38ª rodada. O Atlético Paranaense acabou se complicando. Acabou se dando mal. Foi o Red Bull, né, que complicou mais a vida. Né? O Red Bull na penúltima rodada, ao bater o Atlético Lá. aos 44 segundos. Gol do Sacha, né? Gol do Sacha. Quanto assim, a parte de cima da tabela, a tabela mais difícil é a do Palmeiras. Mais difícil. Mas eu acho que nessa hora não tem... A tabela mais difícil é a do Cruzeiro, que tem 2 jogos a mais, pô. Vai ter que ficar torcendo muito. sim, Porque tem o Santos o Santos é Porque nós como o estamos falando de Flamengo. Palmeiras e Flamengo, mas tá o Cruzeiro aí também, né, gente? É. Nós estamos falando de 3 jogos a mais, fica complicado. Para mim, o Cruzeiro praticamente não tem mais chance. Eu quero elogiar a campanha do Cruzeiro. A campanha do Cruzeiro é para ser Tem muita elogiada. chance na Copa do Brasil. Tem muita chance na Copa do Brasil, e a campanha de brigar lá em cima com o Flamengo e com o Palmeiras, e em alguns momentos até na ponta, depois, claro, com as coisas, os jogos se equiparando, o Palmeiras e o Flamengo passaram, às vezes o Flamengo, às vezes o Palmeiras nessa briga, a campanha do Cruzeiro é muito positiva. Muito positivo. Tá jogando não bem, sei, né? E Não tá sei se o jogando Leonardo Jardim vai ficar ou não, porque ele disse que às vezes tem uma grande decepção no futebol brasileiro. Se ele vai ficar. Eu gostaria muito que ele ficasse, né? Porque ele tem contrato até o ano que vem. Eu gostaria muito que ele ficasse, porque o time do Cruzeiro pode ainda dar reforços a ele e melhorar o time para a próxima temporada. E reforços do jeito que ele imagina, né? Do jeito E que aí ele quer o você, time, uma né? vaga conquistada para a Libertadores da América, porque o Cruzeiro vai jogar Libertadores. O Cruzeiro foi vice-campeão da Sul-Americana o ano passado e vai agora disputar. Eu e Zinho estávamos lá na final contra o Racing e agora vai para uma classificação para a Libertadores da América. Puxa vida, pode ser campeão da Copa do Brasil. Não está descartado que o Cruzeiro não pode ser campeão da Copa do Brasil. Está escrito que não pode? Não, tem que jogar com o Corinthians para ver o que vai acontecer, Eu acho não é? que é favorito. Eu acho que é um o dos Cruzeiro favoritos aí. tem Cruzeiro condições. e Corinthians são... Vamos ver o que acontece aí. Agora, lá embaixo é danado, hein, gente? Tem eu acho que tem praticamente 3 vagas lá embaixo definidas. Tem uma que vai dar um pouquinho mais de trabalho para os outros. Mas eu acho que já tem 2 ou 3 vagas definidas lá embaixo dos clubes que vão cair. Olha aqui, matéria do Igor Siqueira, do UOL, nosso Fábio Finelli, grande Finelli, Ô, Finelli. está nos acompanhando. Gente e me manda boa. a matéria fresquinha sobre as datas aí acomodadas dos jogos de Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro representante do Brasil na final da Eu Copa ia te enviar Sul-Americana. isso agora. Boa, Tetra. A CBF, de fato, bateu o martelo já a respeito das mudanças na tabela do Brasileirão para esses jogos de Palmeiras, Flamengo e Atlético e os ajustes necessários pela presença dos times nas finais aí sul-americanas foram os seguintes. Como é que ficou? Dia 16 de novembro, data FIFA, Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro, tá? 19, Palmeiras e Vitória. 19. Palmeiras e Vitória? Palmeiras vai jogar com Vitória ainda? Não, vai jogar. Então, Vai.
No mesmo dia, Fluminense e Flamengo. Clássico carioca. Fla-Flu. No dia 22 acontece a final da Sul-Americana, entre o Atlético e o Lanús. Dia 25, Flamengo e Atlético Mineiro. No mesmo dia, Grêmio e Palmeiras. Mesmo horário, né? Não sei se mesmo horário. No dia 3 de dezembro, Atlético Mineiro e Palmeiras. Depois da Libertadores. Depois da Libertadores e depois da Sul-Americana. Então não é. Vai ser. Traz para cima o jogo do Vitória e bota para baixo o jogo do Atlético. É isso? Entendi. Aqui, vou até ler a reportagem, tá, gente? O raciocínio, para reduzir o choque com viagens, o UOL apurou que a CBF antecipou os jogos de Palmeiras e Atlético Mineiro, que seriam na penúltima rodada, na data base de 3 de dezembro. Com isso, jogou lá para frente o confronto direto entre Galo e Palmeiras, que seria antes da final da Sul-Americana. Exatamente o que o Pascoal acabou de dizer. Ao mesmo tempo, a CBF puxou para o Bragantino e... O Vitória com o Palmeiras. Entre Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro, e o Galo fica com a semana toda livre para se preparar para a final da Sul-Americana. O Palmeiras, por sua vez, enfrenta o Vitória no dia 19, aumentando a possibilidade de contar com jogadores convocados por suas seleções. O Vitor Roque é um deles. A data FIFA vai até o dia 19. Existe uma diferença entre jogar no dia 18 e no dia 19 para quem vai ter jogado no dia 17, né? Não, na verdade, a segunda data do Brasil é 18. É 18. Mesmo assim fica apertado, né? Não, se vem com um jato, depois do jogo... Vai jogar no dia 18 na França e dia 19 aqui, não complica. Mas não sei. A diferença entre nós aqui é que talvez, aí na base da teoria, seja menos difícil você receber o Vitória aqui do que jogar contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. E no dia 19 você pode resgatar os jogadores que estão na seleção da Argentina e na seleção do Uruguai. O jogo vai ser aqui na América do Sul, então você consegue trazer esses jogadores. Talvez seja aí por isso que essa tabela teve esse remanejamento aí. Mas é uma enorme dificuldade na composição. A gente sabia disso, né? Você está curioso para saber como vai ser a tabela o ano que vem, Pascoal? Não. Não? Não. Sabe que eu não tenho essa curiosidade, Zé? Porque vai ser um emaranhado de jogo. Você não vai saber se Corinthians e Palmeiras jogam pelo Campeonato Brasileiro ou se é jogo do Campeonato Paulista. Você não vai saber se é jogo Mas vai ter chiadeira. Vai ser uma loucura. Agora, Tetra, ainda 2025, é uma boa notícia essa para o Palmeiras, não é não? Muito boa. Foi excelente para o Palmeiras as mudanças. Claro que teve a sorte de esse jogo era para ser contra o Atlético Mineiro, que vai nos representar na Sul-Americana, é um time brasileiro na final da Sul-Americana. O Palmeiras não tem culpa disso, né? É mérito do Atlético, mas como você falou, você pegar o Atlético Mineiro fora de casa, junto ali pertinho da data FIFA, ou na data FIFA, sem os seus principais jogadores, seria muito mais complicado. Por isso que eu falei que vai ter chiadeira, porque o Flamengo vai jogar o Fla-Flu. É Fla-Flu, não tem, é clássico. O Vitória, todo respeito, está brigando para não cair, mas teoricamente você vai ter a volta dos atletas, vão estar desgastados, mas nem todos jogam o jogo da data FIFA. Muitos, às vezes, ficam no banco, não entram. Tem uma viagem longa da Europa, né? Os jogadores sul-americanos vão ser clássicos aqui por perto. Então, o Palmeiras pode ter contra o Vitória a maioria dos seus jogadores e jogando em casa, no Allianz. Então, ficou melhor. Não entendam como uma crítica, muito pelo contrário, é um elogio. Porque futebol, o Pascoal sabe muito bem disso, é o detalhe do detalhe do detalhe do detalhe. O que bastidor é importante, né, Zé? Vai ter chiadeira. Vai ter. E assim, o que o Palmeiras trabalha bem é impressionante. É um elogio, hein? Não é uma crítica. Não, mas Adoraria que a direção do meu time trabalhasse tão bem assim, do meu clube.
Sim, mas a Leila ela é presente, ela é inteligente nas suas manobras, né? Você consegue ver depois os resultados. E assim, isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Esse campeonato pode ser resolvido, definido por um ponto. Pode ser definido por um gol. Né? Pode ser definido por um gol. Vitória. Hoje o placar favorece, em termos de gols marcados e sofridos, favorece o Flamengo, que tem o maior número de gols marcados do que sofridos. O Palmeiras não é tão eficiente nos gols feitos quanto o Flamengo. E no ponto, um ponto pode fazer total diferença. Hoje o Palmeiras está um ponto na frente da equipe do Flamengo. E se levar assim até o final, né? Por isso é que eu entendo de uma forma muito clara o seguinte: todos os jogos, no meu entendimento, deveriam ser, entre os jogos que marcam Palmeiras e Flamengo, deveriam ser no mesmo horário e no mesmo dia. Mas mesmo com tantas rodadas ainda para terminar o campeonato? Mesmo com tantas rodadas. Mas não tem como contemplar. Eu acho que seria saudável, salutar para o campeonato. Mas é que isso envolve também o interesse dos adversários. Eu sei. Que podem ter jogado num dia diferente. Mas aí eu não sou o gênio da tabela. O gênio da tabela é que tem que montar isso aí. Pascoal, eu concordo com você quando você fala que seria salutar, mas com essa mudança em relação a favor ao Palmeiras, daqui a pouco nós teremos aí chiadeira de novo. Você acha que o Flamengo vai reclamar? Vai. Porque tem Fla-Flu e o Palmeiras vai jogar contra o Vitória? Lógico que vai, Pascoal. Tá na cara. Lógico que vai. É aquela coisa que as pessoas vão começar a questionar, porque para um, para outro, eu estou falando que uma forma natural que as pessoas vão olhar esse tipo de coisa e vão falar. Zé... Pode falar, Bruno. Nós colocamos uma tarja aí, há um tempo atrás, que era para ser debatido, não sei se vai voltar esse debate, quem chega melhor fisicamente para a final da Libertadores. Às vezes a alteração de um mando de campo ou de um dia para outro de jogo influencia de quem vai chegar melhor fisicamente. Qual jogo? Porque tem jogo que você tem um desgaste muito maior do que um outro. Você vai ter um desgaste muito maior jogando fora de casa, que você tem que correr atrás. Geralmente você não é o time que propõe o jogo. Você jogar contra um Atlético Mineiro fora de casa é um jogo diferente de você jogar em casa, acostumado com o seu gramado, contra o Vitória, que você é melhor e você vai propor o jogo. Você vai ter mais a bola. E você alterou um dia. Um dia melhora a recuperação, o aproveitamento. O Abel trabalha muito bem essa coisa de minutagem dos jogadores. Então, pequenos detalhes como esses definem um campeonato. E nós estamos falando também, Bobozinho, né? Da possibilidade do Vitória chegar no jogo contra o Palmeiras rebaixado. Difícil, hein? Estou só falando das possibilidades. Mas é muito difícil, Zé. Nós estamos falando das possibilidades, o jogo é dia 19. Sim. Dia 19 está muito perto. Sim, mas estou dizendo, mas você tem... Ali, os times lá de baixo, mas depois você que ainda não estão mas você no tem Z4, mais 3 jogos depois. Você concorda que você tem mais 3 jogos? Mas quantos jogos tem até lá? Quantos jogos teriam feitos? Quantos jogos vão fazer até o dia 19? Porque o Vitória falta o quê? 7 jogos. Tem mais 3 jogos depois da final. Não, mas antes... Até o jogo contra o Palmeiras, o Vitória vai ter jogado quantas vezes? Mas, o Vitória tem um saldo... Não, mas até aí... menos 19. Até aí, o Flamengo, no primeiro desses jogos da data FIFA, a coisa ficou só... Se a gente analisar, a coisa ficou mais justa, mais balanceada. Por quê? Porque o Flamengo vai pegar o Sport... Mas aí eu discordo de você. Não, eu estou falando dos 2 jogos de cada um. Sim. O Flamengo vai pegar o Sport. Mas já iria pegar o Sport. Já iria pegar. Já iria pegar o Sport. Estou pensando nos 2 jogos de cada um. Sim. Jogo atrasado. Exato, jogo atrasado. O Palmeiras vai pegar o Sport, o Flamengo, desculpa, vai pegar o Sport. Tem o desgaste da viagem, que o Zinho acabou de dizer. O Flamengo, há pouco, coisa de 2 semanas, jogou no Castelão com muitos titulares e até hoje se ressente de algumas questões físicas por conta do aproveitamento nesse de jogo titulares. Não vai ter muitos titulares. Nesse jogo, forçosamente não vai ter por causa da data FIFA. Deve ser um time bem com cara de reserva mesmo para pegar o Sport, que já está rebaixado no Campeonato Brasileiro. E depois tem o clássico contra o Fluminense e aí é parada dura. O Palmeiras, por sua vez, começa com um clássico contra o Santos na Vila, com um time desfigurado,
e aí depois pega um time no Z4, que é o Sim, Vitória. mas então aí... cada um vai pegar um clássico e um time no Z4. Mas o Flamengo não tem culpa da tabela anterior Mas ser essa era a daquele jeito. tabela original. Mas- A tabela original, o Flamengo não tem culpa. Não, mas não tô Não, mas estou dizendo, mas como você colocou de fica parelho por conta dos adversários, é o que Sim. você está dizendo. Mas o Flamengo não tem culpa. O Flamengo já, essa tabela original que estava antes, o Flamengo não tem culpa. O nível de dificuldade Sim, fica o parecido. Não, mas- Você está falando do Vitória? O Vitória joga contra o Inter e contra o Botafogo. Em casa. Mas, Plirra, mas o que eu estou dizendo é isso. O Botafogo não chega rebaixado para o jogo contra o Vitória. Não, Contra o Palmeiras. mas o que eu estou dizendo para você é o seguinte... O Vitória, desculpa. Mas o que eu estou falando para você é isso. Em termos de dificuldade, com todo respeito ao Vitória, o vovozinho acabou de explicar. É muito mais complicado você jogar contra o Galo, mesmo o Galo esperando para jogar a final da Sul-Americana, do que com o Vitória, com todo respeito ao Vitória. Nós estamos falando de qualidade. Aí o Flamengo não tem culpa nenhuma disso. Não, mas eu estou dizendo... Não, eu sei, mas estou dizendo, mas da forma como você colocou que agora vai ficar parelho porque o Flamengo joga contra o Sport e o Vitória, Não, assim, fazendo essa comparação, não foi isso a sua intenção? No final das contas, os jogos são equivalentes. Sim, por isso que eu estou dizendo. E aí o Flamengo, se reclamar, ele tem o direito. Porque é aquela história, o Flamengo não tem culpa disso. A tabela estava lá antes. A penalização da data FIFA para o Palmeiras seria muito severa, enfrentando Santos e Atlético fora de casa, sem os seus principais jogadores. Sim, mas o que eu estou dizendo é sobre a tabela, Priol. A tabela tem que estar lá. A tabela está lá, precisa ser respeitada. Eu acho isso, porque senão você começa a manusear, né, manipular esse jogo aqui, porque o jogo ali, a tabela está desde o começo do ano, ela já tinha sido feita e a tabela da semifinal, final de Libertadores, final de Sul-Americana, ela já tinha sido feita já há bom tempo. Já se sabia disso. Agora, quando você tira, e aí de novo, com respeito ao Vitória, você tira o Atlético, que é um time muito mais forte que o Vitória, joga para depois e coloca o Vitória para jogar, é uma situação que para o Flamengo, é lógico que o Flamengo vai reclamar. Porque você... Mas aí, Zé, o Palmeiras também pode reclamar, porque o jogo contra o Atlético seria feito com o time reserva do Atlético. Pascoal, mas eu estou falando... O jogo de volta vai ser com o principal do Atlético. Mas eu estou falando... Depois sim, da Pascoal, Copa. mas eu estou falando da tabela original. Eles estão na tabela original. É isso que eu estou dizendo. Quando você mexe na tabela original, você dá as possibilidades das pessoas falarem... E, por exemplo, se o Flamengo chiar, falar, você tem... a gente não vai poder falar nada. O Flamengo, na verdade, não é nem a tabela original, porque esse jogo contra o Sport é um jogo remarcado. Sim, Plirra, mas é um jogo remarcado, mas já há quanto tempo já está remarcado? O que eu estou dizendo não é assim... é a tabela O original. do Sim, mas Santos também, com o Palmeiras. Entendeu? É isso. Isso que eu estou dizendo. Eles mudaram hoje. Se lá em cima Por conta da data FIFA. É isso. briga de foice no escuro, imagina lá embaixo, Pascoal. Não, lá embaixo Eu acho que já tem 3 que, para mim, já estão praticamente... Um já está encomendado, que é o Sport. O Sport já está encomendado. O Juventude também. O Juventude, sabe, o Juventude faz muita força para jogar. Muita força para jogar. O Juventude fez uma força tremenda para jogar contra o Palmeiras. Uma força enorme para jogar. Teve possibilidade de empatar o jogo, mas não tem pegado os jogos e a gente viu o que aconteceu. Olha lá. Então tá aí, meus amigos, tá aqui pra vocês, né, o provável time do Flamengo que irá enfrentar o São Paulo nesta quarta-feira. Tá ali, ó, o goleiro Rossi, dupla de zagueiros Léo Pereira e Danilo, lembrando que o Léo Ortiz tá fora, né? Varela ou Emerson Royal na lateral direita, na lateral esquerda convocado Alexandro. Linha de meio campo com Dela Cruz, Eric Pulgar e Arrascaeta. Dela Cruz que fez um bom jogo na partida passada. E lá na frente um trio ofensivo, Samuel Lino, Luiz Araújo ou Carrascal, que foi relacionado para o jogo. E no ataque, Gonzalo Plata. Parceiro, esse aí é o provável time do Flamengo para enfrentar, né, o time do São Paulo, do Hernan Crespo, que tá aqui para vocês, ó. Rafael, o trio defensivo com Sabino, Arboleda e Ferrarese, Pablo Maia ali na volância e uma linha de meio campo ali com Patrick, Marcos Antônio, Bobadilha e Cedric Soares. E no ataque, Lucas Moura e Luciano, tá? Esse daí é o time do São Paulo para enfrentar o Flamengo, ó, cheio de desfalques. O time do São Paulo e o Flamengo também tem alguns desfalques ali, ó, como Jorginho, Pedro, Léo Ortiz, Bruno Henrique e o Everton Araújo, tá? Então esses aí são os desfalques do time do Flamengo. O Mengão, né, que precisa vencer o jogo para tentar ali ficar na cola do Palmeiras
Se o Flamengo vencer, o Flamengo vai chegar à liderança novamente, tá? Vai dormir na liderança. Isso porque o Palmeiras joga somente na quinta-feira contra o time do Santos, tá? E é lógico que vão secar muito para que tropece, mas para isso o Flamengo precisa vencer para chegar na liderança do Brasileiro nessa 32ª rodada, tá? Eu tô confiante. E você tá confiante? Aproveita e coloca o seu palpite aí nos comentários. Quanto você acha que vai ser esse jogo? Ah, meus amigos, olha, tô achando que vai ter gols. Tô confiante em gols aí. Coloca aí, quero ver se você é bom de palpite. Beleza? Vou deixar aqui os créditos para o canal da ESPN Brasil. O link deles se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades para você. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!